lenda ela é muito rica, tem uma lição de moral também interessante. Será mesmo que essas histórias são apenas invenções? O corpo seco é uma figura lendária do folclore brasileiro, descrito como um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo condenado a vagar pela terra. Sua origem está ligada a uma vida marcada por maldades extremas, tão grandes que nem o céu nem o inferno aceitariam sua alma. Conta-se que após a morte, o corpo desse ser foi rejeitado pela terra, que se recusou a decompor seus restos. Ele foi condenado a uma existência eterna com uma aparência horripilante, um corpo ressecado, composto de pele e ossos, com unhas e cabelos que nunca param de crescer. As histórias sobre os pecados do corpo seco variam conforme a região. Em algumas partes do Brasil, ele é retratado como alguém que torturou e matou a própria mãe. Em outras, era simplesmente um homem cruel, que espalhava maldade por onde passava. Há ainda quem diga que o corpo seco foi uma pessoa que quebrou uma promessa feita a Deus, e por isso foi punido com essa condição eterna e assombrosa. Essa figura permanece como um símbolo das consequências da maldade humana, uma advertência das tradições populares sobre os efeitos de viver uma vida de crueldade. Viemos aqui na Biblioteca Municipal com o objetivo de conhecer o Arthur, um dos responsáveis por contar a história do corpo seco. Arthur, você teve alguma experiência pessoal com a lenda? A minha experiência pessoal foi quando eu era criança, eu ouvia muito essa lenda, tinha medo dela, cresci a ponto de achar ela boba e cresci mais ainda a ponto de achar ela fascinante. Como é que as pessoas reagem quando elas escutam a lenda? Elas ficam com medo, elas acreditam, elas acham que são apenas um entretenimento? Em outros tempos, onde não tinha tantos meios de comunicação, não tinha internet, então aquela ali era a nossa história para dormir muitas vezes, sabe? Então, eu, criança, morria de medo do corpo seco. Eu ficava, poxa, gente, imagina se eu subir na serra e ele estiver lá, ou se ele descer e fizer alguma coisa. Então, eu morria de medo, sabe? Ou de alguém perto de mim se transformar nele, porque bateu na mãe, fez alguma coisa. Eu tinha muito medo. Crianças, muitas vezes, eu faço palestra nas escolas e conto essa lenda, principalmente agora, próximo do Halloween, dia do Saci aqui no Brasil, né? E as crianças também ficam super empolgadas. Tem algum aspecto interessante que você acha na lenda, misterioso? O fato mais interessante, misterioso que existe na lenda é a facilidade com que ele se mescla com as culturas. Lá, inclusive, no sul do Paraná, tem lá também o Morro do Corpo Seco. Lá também existe a lenda. De acordo com várias pesquisas, são mais de 25 municípios do Brasil que têm essa lenda enraizadas na própria cultura, né? Dessa forma, a lenda continua viva, a mesma lenda vai se mesclando e criando várias histórias diferentes, né? Isso eu acho incrível, acho fantástico mesmo. Para finalizar, você acha que essa lenda ela tem que ser passada pelas gerações? Eu acho que ela deve ser passada, né? Porque a lenda ela é muito rica, tem uma lição de moral também interessante, mas ela mostra a riqueza com que o Brasil trata a sua própria cultura, mesclando, se transformando, fazendo ela virar coisas fascinantes. E de repente, porque nós crescemos conhecendo as lendas norte-americanas, as lendas europeias de Drácula, Frankenstein, múmias, enfim. E aqui no Brasil, as lendas, elas ficaram ali com Monteiro Lobato, sabe, fazendo as tradições, as lendas brasileiras ficarem mais lúdicas e infantis. Mas elas também têm tanto poder quanto o Saci Pererê tem tanto poder quanto um lobisomem. A Mula Sem Cabeça tem tanto poder quanto um Drácula, sabe? Isso é por isso que a lenda tem que ser amadurecida, para que elas ganhem ares diferentes, sérios e façam parte da cultura popular brasileira de forma definitiva. E não só como um boato, só como algo, às vezes, infantil ou ridículo. E sim como algo sério, algo que devemos preservar, manter e abraçar a nossa cultura, né? Eu acho isso muito rico. Logo depois da entrevista com o Arthur Silva na Biblioteca Municipal, fomos entrevistar a Luísa Araújo, geógrafa da área, onde ela vai falar um pouquinho mais sobre a serra. Luísa, a serra é formada por que tipos de rocha ou uma formação geológica? Bom, é importante lembrar que a Serra do Corpo Seco é chamada na geografia de relevo testemunho ou morro testemunho. Isso quer dizer que essa formação é testemunha de que geologicamente aquele relevo já teve uma outra composição.
Em trabalho de campo que a gente realizou, né, no meu período de graduação, a gente pôde observar que, essencialmente, a serra é composta por 2 tipos diferentes do relevo, que é o calcário e o arenito, né? Ambos são formações rochosas consideradas rochas instáveis, porque elas são rochas que no popular se esfarelam, né? Quais espécies de plantas e animais a gente tem na serra? Bom, eu não sou da área, né? Mas assim, dentro daquilo que a gente pode observar, né? Até numa questão de observação empírica em relação às espécies, é que a Serra do Corpo Seco ela não se diferencia muito das áreas comuns do Cerrado, né? Então você vai ter espécies como mico, algumas espécies de macacos, tatu, algumas espécies de répteis como lagartos, né, que o pessoal chama popularmente calango do mato, teu, várias espécies de aves, né, insetos diversos, né, vespas. A gente consegue observar também na caverna, né, que popularmente deu essa característica para a lenda do corpo seco, abelhas. Então, não se difere muito de outras partes do Cerrado e Cerradão, onde a gente observa a presença de animais característicos do Cerrado, como araras, tamanduá-bandeira, onça-pintada, né? Eu tenho uma professora que faz, na UF, que faz acompanhamento, né, da população de onças na nossa região, e ela me disse em conversa recentemente que a população de onças pintadas na região da Serra do Corpo Seco mais que dobrou nos últimos 10 anos, né? Então isso já é uma grande vantagem, é um grande sucesso, né, para as pessoas que pensam, né, na questão da preservação, né? E eu acho que é basicamente isso. Na questão das espécies de plantas, a gente ainda tem resquícios do cerrado original, a gente tem resquícios do cerradão, né, que tem algumas diferenças. A gente observa também algumas espécies da Mata Atlântica, pela ação antrópica, né, a ação do homem, de ir lá, chupar uma manga, chupar alguma fruta, a gente também percebe a presença de espécies exóticas, né, que espécies exóticas são aquelas que não são originárias do local, né, e a presença humana fez com que isso aconteça, por isso que é muito importante dizer que no trabalho de campo, nas expedições, né, nos acampamentos, que a gente tem esse cuidado em não fazer um reflorestamento, não, mas de deixar um impacto, né, dessa forma na vegetação nativa, e é basicamente composta por essas espécies. A Serra do Corpo Seco é mais do que uma paisagem isolada e misteriosa. Entre suas árvores e trilhas, guardam-se não apenas as histórias de um passado sombrio, mas também as lições de uma comunidade que mantém viva sua cultura e seus valores. Alguns dizem que o Corpo Seco é apenas um conto assustador, uma história criada para dar sentido ao desconhecido. Hoje, a figura do Corpo Seco permanece nas conversas ao redor da fogueira, nos relatos dos mais velhos e no imaginário dos jovens. Enquanto a lenda existir e continuar a ser passada de geração a geração, o Corpo Seco permanecerá vivo no imaginário de todos que ouçam e escutar as suas histórias. Não sabemos se ele é real, mas sabemos que aqui ele talvez nunca será totalmente esquecido. E será mesmo que essas histórias são apenas invenções? Ou elas querem nos contar ou ensinar algo?